Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo. Se você está vendo esse vídeo é porque você já recebeu o milagre da vida, né? Então sejamos gratos, mais um amanhecer, mais um milagre concedido a cada um de nós no dia de hoje, em tudo da graça. Maravilha! Vamos para mais um vídeo dia de hoje, que possamos ser edificados, né? E termos nossa mente desconstruída de toda a amarra do sistema religioso, tá bom? Meu nome é Wilson Silva, resido aqui em Salvador, Bahia, grande Salvador. Para quem quiser interagir comigo, quiser bater um papo, nos edificarmos, trocarmos conhecimento, DDD 71, telefone que também é WhatsApp, 991464641, ok? No final desse vídeo eu peço que você compartilhe, que você dê seu joinha, aperte o sininho de notificação para que ao fazer novos vídeos a plataforma notifique você e, mais importante e de graça, se inscreva no meu canal, tá bom? Vamos lá. O título da palavra de hoje é Deus negado duas vezes. Eita. Deus negado duas vezes. Meus amados e queridos irmãos, e a todos que me ouvem e me assistem nesse prezado momento. Costumo dizer que a história, ela apenas se repete de diversas formas e tempos diferentes, com novos personagens e com algumas roupagens diferentes. Por exemplo, o pão e circo de Roma permanece até hoje aí, para quem tem um entendimento, percebe-se que não mudou, apenas mudou a forma. O sistema, ele se modula de acordo com os tempos e os personagens, mas o Pão e Circo de Roma, ele continua vivo e presente. Quem lê e ouvir, entenda, né? Eu quero iniciar aqui com uma frase do que disse o profeta Osés ao povo da sua época, apenas um verso, e que se encaixa perfeitamente por todo o tempo em qual aqueles que se dizem povo do Altíssimo estão incluídos e tem acontecido muito. O profeta Osés, no capítulo 4, verso 6, diz assim ao povo dele na época, né? O Altíssimo por meio do profeta Osés. O meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Porque você rejeita o conhecimento, eu também o rejeitarei como meu sacerdote. Então, Osés, naquela época dele, já havia dito que o povo da época do Altíssimo ali, estava morrendo, em outras traduções, perecendo por falta de conhecimento. Conhecimento esse, gente, que eu conversando até nesta manhã com um amigo, irmão em Cristo, nós nessa conversa edificante, estávamos conversando com outro e nesse ponto concordamos, em que com tanta tecnologia, globalização, a busca pelo conhecimento nunca foi tão fácil. A busca pela verdade nunca foi tão fácil. A busca para se entender determinados pontos nunca foi tão fácil. Está acessível a todo o povo. A todo o povo está acessível. E nós vemos pessoas de esclarecimentos gritantes, de alta sociedade, de níveis e classes sociais altíssimos, que não consegue enxergar, desculpe aí a palavra, a um palmo do seu nariz, um engano. Por quê? Por que será? Então a questão não é só o povo que perece, a de classe social, o semi-analfabeto, não, de falta de conhecimento. O povo de alto esclarecimento tem sofrido e tem perecido na mão dos enganadores. Como eu sempre digo, e sempre vou estar repetindo aqui, é um filme cinematográfico, o livro de Eli, o nome do filme, mas que traz uma mensagem profunda naquele livro, quanto aos que dominam a Bíblia. Quem domina a Bíblia tem um domínio sobre o povo. E ele, ciente disso, disse outra vez aqui,
que eles são inteligentes, e nós precisamos realmente confessar isso. Eles são muito inteligentes e nas suas expertises, com o domínio da Bíblia, em dominar o povo. E já cientes disso, sabedores disso, estão tão escancarados que eles não têm mais pudor em dizerem nada, em fazerem nada. Porque já perceberam que a cegueira é gritante e absurdamente ignorante o povo, a ponto de não buscarem o conhecimento e estarem sempre dizendo amém para tudo que é dito, que eles, o que disserem, o que fizerem, eles não estão preocupados com 1% ou menos de 1% que vai buscar essa verdade, que a maioria acaba querendo ser enganado. E Jesus disse, eu bato também nessa tecla e falo e repito, que se um cego guiar outro cego, só o cego cairá no barranco. Foi isso que Jesus disse? Não, Jesus disse, se um cego guia outro cego, ambos cairão no barranco. Então a responsabilidade de buscar esse conhecimento, de entender a verdade e de se libertar das amarras dos enganadores, dos lobos revestidos de ovelhas, é sua e é minha. E o entendimento, o conhecimento está aí. O que falta a você buscar esse conhecimento e deixar de perecer na mão deles? O que falta? A minha pergunta. Não sei. Depende de você. Naquilo que eu criei, que eu falo, desejar de todo o coração, buscar, e com esse desejo de busca é impossível que o Espírito de Deus não revele. Mas com tudo isso, ainda assim a decisão de continuar com a verdade é sua, não é minha. Porque o Espírito de Deus vai fazer até onde ele deve fazer, que é revelar por meio do seu desejo da busca. Mas a decisão, ainda assim, de continuar com o engano é sua, é minha. Então, o título de hoje, Deus é negado duas vezes, vamos começar por o livro de Samuel. O livro de Samuel, que diz o seguinte. Vamos lá. Capítulo 8. Pega a sua Bíblia impressa ou no celular. Já que a Bíblia é sagrada, então o celular deve ser sagrado, né? Que dizem, vamos falar pelo que dizem. Se a Bíblia é sagrada, a impressa que está na sua mão, o celular também é sagrado, porque tem Bíblia embutida lá no celular, né? É isso que eu digo. Falta de conhecimento leva as pessoas a perecerem. 1 Samuel, capítulo 8. Verso 1. Quando já estava velho, Samuel estabeleceu os dois filhos seus como juízes em Israel. Seu primeiro filho se chamava Joel e o segundo Abias. Os dois exerceram o cargo de juiz em Bersabéa. Eles, porém, os dois filhos de Samuel, não seguiram o exemplo do pai, deixando-se levar pela ganância. Aceitaram suborno e distorceram o direito. Então, os anciões de Israel, ou poderia estar aqui escrito presbíteros, são isso que eu digo, esses detalhes que eu falo a vocês. Do conhecimento. Ancião e presbítero é o mesmo significado. Então não existe título de presbítero. Quer dizer, como são pessoas experimentadas, mais velhas. Não tem nada a ver com título. Mas, volto a dizer, o povo perece por falta de conhecimento. Então os anciãos de Israel se reuniram e foram até Samuel em Ramá. Disseram a Samuel, veja, você já está velho e seus filhos não seguem o seu exemplo. Foi uma grande verdade. Por isso, escolha para nós um rei, para que ele nos governe, como acontece em todas as nações. Não agradou a Samuel a frase que eles disseram. Dê-nos um rei para que nos governe. Samuel ficou triste. Principalmente quando eles disseram que sejamos como todas as nações. Samuel ficou triste. Mas, então Samuel invocou a Javé. E Javé disse a Samuel, atenda a voz do povo em tudo que eles pedirem, pois não é a você que eles estão rejeitando, mas a mim. Não querem mais que eu reine sobre eles, assim como eles têm feito desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e servindo outros deuses. A mesma coisa eles fizeram com você. Aqui
Vou repetir aqui. Por isso escolha para nós um rei, para que ele nos governe, como acontece em todas as nações. Os filhos de Samuel realmente deram um péssimo exemplo. Não permaneceram nas práticas do pai, aceitaram suborno, foram contrário à palavra do Altíssimo. Mas isso não daria a aquele povo que sempre foi guiado por Deus, conduzido pelo Altíssimo, pelo eterno Deus, o Criador, por meio dos seus, de querer ser igual às outras nações. Olha o que estava dentro do povo. O desejo de ser oprimido. Porque da forma como as nações reinam, e Jesus disse isso na sua época, que não sejam como as nações, os reinos, que oprimem de cima para baixo, vocês não sejam assim. Olha aí, que maravilha. Aquele povo desejou isso para si. Ter um rei igual às outras nações, queremos ser iguais. Cansamos de ser guiados por aqueles que não vemos. Pronto. Queremos um outro cabeça. Queremos um outro cabeça. E Samuel, no seu lado humano, se entristeceu, mas como profeta, foi buscar a resposta ao Altíssimo. O Altíssimo disse: fique tranquilo, não se preocupe, porque não é a você, Samuel, que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. A minha liderança, a minha condução é que eles estão rejeitando. Eles não querem isso? Darei a eles o que está dentro do coração deles. E prontamente, Deus passou para Samuel suas diretrizes, a quem buscasse, tal, e foi dado a eles um rei. E a partir daí eles foram governados conforme as outras nações, porque assim estava dentro deles esse desejo. Então, essa parte lá do povo de Israel nada mais é uma sombra para o que aconteceu e o que acontece nos dias de hoje. Por isso eu disse, as coisas só mudam os personagens e algumas formas de se fazer. Mas o sistema, ele se modula. Eles são inteligentes. Eles são inteligentes. E já perceberam há muito tempo de que o povo de hoje também cansaram do cabeça Jesus. Por isso o título, Deus negado duas vezes. Se não, vejamos o que disse o nosso Jesus, o Jesus de Nazaré. O que disse Jesus de Nazaré? Em João, capítulo 10. Pega a sua Bíblia. Verso 14. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas e tenho também outras ovelhas que não são deste curral, desse aprisco, as traduções. Também a elas, que ele está traduzindo aqui, está falando aqui com discípulos gentios, desculpe, os discípulos judeus, e disse que tenho outras ovelhas que não é desse curral, que não são judaicas, se referindo aos gentios da sua época e a nós alcançados. Eu dou a vida pelas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são desse curral. Também a elas eu devo conduzir. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Oh, glória! Vou repetir para que fique maximizado na sua mente, para que você consiga compreender. Eu dou a vida pelas ovelhas. Verso 16. Tenho também outras ovelhas que não são deste curral, que não são judaicas, traduzindo. Também a elas eu devo conduzir. Quem deve conduzir? Jesus.
de Nazaré, disse: essas também eu devo conduzir. Eu, no singular, eu. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Mas claro, eu conheci um amigo na minha época lá atrás de trabalho. Ele tinha a frase seguinte assim: quer mais claro, bote azeite. É, quer mais claro, bote azeite. Haverá um só rebanho e um só pastor. Ele disse: eu conduzirei esse rebanho. Eu conduzirei, disse Jesus. Agora eu te pergunto, se da mesma forma que o povo de Israel negou a condução do Altíssimo, escolhendo um rei para eles, querendo ser igual às outras nações, quem é o cabeça da igreja? Ah, você vai dizer assim, a resposta é simples. Cabeça é Jesus, Wilson. Mas o cabeça lá também de Israel era o Pai. Era o Deus Criador, o Altíssimo. Mas o simples fato dele ser o cabeça não quis dizer que eles não quisessem outro. Pegou? Da mesma forma que Jesus disse que ele conduzirá um só rebanho, porque seria só ele um só pastor, não quer dizer que o povo não quis outros cabeças, não quis outros reis. E agora, no plural. Porque o que está vendo hoje é o quê? E já havia na época de Paulo entendendo que entrariam lobos e não poupariam o rebanho. Se não, vejamos. Pega a sua Bíblia. Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Vamos lá. A partir do verso 28, Paulo. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, pois o Espírito Santo os constituiu como guardiões, como supervisores, para que vocês... Gente, a palavra... Aqui nessa tradução tem guardiões, outras palavras têm supervisores ou até mesmo bispo, que significa supervisores. Para pessoas, supervisor quer supervisionar, não é mandar, não é ordenar, é apenas uma supervisão para ver se está tudo bem, se está tudo em ordem. Esse era o papel de um supervisor, em algumas traduções, bispos. Não eram títulos. Vocês não cansam de querer que essas pessoas tenham título e que estejam sobre vocês. Não é para estar sobre ninguém. São responsabilidades e funções no corpo de Cristo, que é o cabeça, que é o que conduz o corpo. Aí nesse corpo ele coloca algumas pessoas para, pessoas legítimas, conduzir, edificar, como está lá em Efésios, capítulo 4, que eles pegam o versículo 11 e pegam os títulos ali, colocam sobre eles. Quando você lê todo o texto, nós temos um vídeo aqui falando sobre isso, você percebe dentro do texto e contexto que foi dons dados aos homens, dado aos homens, para a edificação do corpo. Para que propósito? Para a edificação do corpo. Não títulos. Porque ele está dizendo aqui, João 10, por questão que você lê aqui, você pega e lê, e está dizendo que ele é o único pastor, que ele é que conduz como cabeça, quem conduz o corpo é um cabeça. Não são os membros que conduzem o corpo. Os membros ajudam uns aos outros, edificando uns aos outros, no amor. Mas quem conduz o corpo é o cabeça. Mas era tão difícil de entender isso? Mas sombras, hoje não é diferente. Estão trocando, não querem o cabeça e colocaram sobre si cabeças, reis, governantes sobre si. E por isso nós vemos o que está aí acontecendo. As pessoas fazendo o que quer, sem pudor nenhum, falando abertamente as coisas, as pessoas dizendo amém, 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 e negando o cabeça que é Cristo. Não é negando na fala, mas se nega na prática. A negação não está na fala. Porque se você perguntar, pelo menos, até onde eu sei,
A 99% dos evangélicos eles vão dizendo o cabeça é Cristo. Mas na prática, quem é o cabeça? Na prática, quem está conduzindo a sua vida? É Cristo ou o homem? Porque o homem diz a você o que tem que fazer. Faça isso, faça aquilo. Tem lugares que até para você viajar sem dizer a pessoa. Você não pode comprar nada sem dizer a pessoa. A vida presa na mão do homem. Então você está presa ao homem. Onde ele manda você fazer sacrifício, você faz. Cristo, a cabeça, diz não, quero sacrifício. O cabeça humano diz de dízimo. Cristo diz, já cumpri tudo isso. Cristo diz o cabeça, já cumpri os votos, já cumpri as ofertas ao templo, já cumpri a lei. O cabeça humano diz, não, eu quero que você dê. Você faz. Então, a quem você está negando? O cabeça? Cristo. Sim ou não? Falei alguma besteira? Porque não é simplesmente eu dizer o cabeça é Cristo, mas as práticas, a quem eu estou negando? A quem eles negaram lá? A Samuel ou ao Eterno? O Eterno disse, a mim, Samuel, não é você que estão rejeitando, não. Então eles querem, vou dar. E hoje não é diferente. Quando uma pessoa dessa diz, faça a campanha, faça sacrifício, jejum de Daniel, as muralhas de Jericó, e tanta baboseira, a quem você está negando se Cristo não pediu nada disso? Desperta, tu que dormes. Então Paulo também, já sabedor disso, ele disse, para acrescentarem à igreja de Deus que ele adquiriu para si com o sangue do seu próprio filho. Somos adquiridos pelo sangue do próprio filho. O pai, através do filho, adquiriu. São propriedade exclusiva dele. Então, quando você vai para os mandamentos humanos, suas tradições, como faziam os fariseus na época de Jesus, a que cabeça você está aceitando? Você está negando. Assim como Israel negou e quis um outro rei, você também está negando o cabeça que é Cristo. Porque quando ele não pede nada disso e você faz, você está negando o cabeça. Porque ele que conduz o corpo e ele diz não faça nada disso e você faz, então você está negando o cabeça. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho, pois o Espírito Santo os constituiu como guardiões para apacentar a igreja de Deus que ele adquiriu para si mesmo com o sangue do seu próprio filho. Eu sei, depois da minha partida, Paulo falando, aparecerão lobos vorazes no meio de vocês e não terão pena do rebanho. Eles não têm pena do rebanho. Assim como Paulo disse lá atrás. E já entendendo que apareceriam lobos que não teriam... A gente, é muito sério. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Tirar meu óculos aqui para falar melhor com você. Se naquela época não existiam essas coisas, Paulo tinha dito que entrariam lobos que não teriam pena do rebanho. Gente, que atrocidade estão fazendo com o povo hoje. Que atrocidade estão fazendo com o povo hoje. Eles não estão tendo pena mesmo. Eles estão depilando, arrancando com todas as forças as lãs do povo. Arrancando, você dá um duro retado. Você se acaba para pagar o seu pão de cada dia. E eles abastecidos. E tome-lhe campanha, e tome-lhe voto, e tome-lhe sacrifícios, e tome-lhe fogueira santa, e tome-lhe oferta, e tome-lhe dízimo, e vocês aceitando outros cabeças. Eles não estão tendo pena, não. Eles estão acabando, arrasando. Ladrão de João 10. Não é ladrão de João 10? Não é diabo, não. Não é uma figura espiritual, não. São os mercenários mesmo que aí estão aí presentes hoje. Será que você não consegue perceber?
Só lê a palavra, gente. Toma um tempo, mas a falta de conhecimento, busca, gente, conhecimento, vai ler a palavra. O tempo que você fica na rede social, tira um tempo, meia hora, sei lá quanto tempo, para ler. Pede ao Espírito de Deus que te revele, que te abra o entendimento, e você vai ver como você vai começar a enxergar as coisas de outro jeito. Como sua mente vai se abrir e perceber que você está negando cabeça. É propósito, é campanha. É subir no monte para estar enterrando foto, estar enterrando rosa ungida, fita ungida. Gente, aonde Cristo pediu isso aqui? Misericórdia quero e não sacrifício, Jesus disse. Misericórdia quero e não sacrifício. Vamos dar continuidade aqui à leitura do texto. Do meio de vocês mesmos surgirão alguns falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, fiquem vigiando e se lembrem de que durante 3 anos, dia e noite, não parei de demonstrar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem o poder de edificar e de dar a vocês a herança entre todos os santificados. Ademais, não cobicei, olha aqui, mais uma lapada de Paulo que você precisa entender, gente. Você lendo isso aqui, percebe o que Paulo, levantado para os gentios, fez. Qual foi o comportamento de Paulo? E o que eles estão fazendo hoje? Não percebe a diferença? Ademais, não cobicei prata, nem ouro, nem vestes de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas mãos, Paulo dizendo, providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo, não só para ele, mas os que estavam com Paulo, trabalhavam, davam duro, eram ajudados pelos irmãos, uma coisa que eu estou ali, nas suas necessidades básicas de alimento, de sobrevivência. Eles não compraram embarcação, não compraram carruagem, não compraram cavalos. Não, gente, não fizeram isso. Eles trabalhavam com as próprias mãos e na necessidade básica. Jesus disse, as coisas vêm vindo assim de uma forma maravilhosa. Jesus e seus discípulos, quando eles enviaram, faltou alguma coisa a vocês? Não. Porque eles eram supridos nas suas necessidades básicas. Eles aqui de hoje estão sendo supridos nas suas necessidades básicas? É isso que vocês chamam de necessidades básicas que vocês estão tirando do povo? Com mega templos, megas mansões, carros caríssimos, relógios, vestes maravilhosas. Se tudo isso fosse com o suor do seu rosto, maravilha, cada um vive e pode e tem o melhor, não tem nada de errado. Mas com o suor do povo e vocês sendo conivente com tudo isso, gente, negando o cabeça que é Cristo. Paulo não fez isso. Vocês mesmos sabem que estas mãos providenciaram o que era necessário para mim, o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo mostrei a vocês que é trabalhando assim que devemos ajudar os fracos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que receber. E aqui Paulo não estava dizendo em dar para mim, em dar para os meus que estavam comigo trabalhando na pregação do Evangelho, em dar para os templos, porque só existia o de Jerusalém, o templo judaico. Não. Há mais felicidade em dar do que em receber. Lembra quando os apóstolos, um dos 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago, disse a Paulo: vá na sua missão, mas nunca esqueça dos pobres.
Era para dizer, olha, mas nunca esqueça da gente, a gente precisa se abastecer, viu, Paulo? Não esqueça da gente, pregue lá para os gentios, mas sempre mande oferta para a gente aqui, viu? Que a gente precisa comprar carruagens, cavalos, embarcações, a gente precisa andar bem. A gente precisa ser abastecido, Paulo, não esqueça. Nunca esqueça dos pobres. E vocês continuam alimentando os pregadores, negando Cristo, o cabeça. Wilson, eu sei que o cabeça é Cristo, é irrefutável isso, mas nega o cabeça. Assim como Israel negou o Altíssimo. Nega, com as ações nega. Está negando e tem negado. Agora, vai continuar negando o cabeça que é Cristo? Você que vai escolher. Após essas palavras, Paulo ajoelhou-se e orou com todos eles. Então todos começaram a chorar muito e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Estavam tristes, muito tristes, principalmente porque havia dito que eles nunca mais veriam o seu rosto, e foram com ele até o navio. Paulo já tinha predito e saberia, na sua época, que entrariam lobos vorazes. Pedro, em uma das suas epístolas, diz que pessoas fariam negócio com o povo. Na sua época. Eu te pergunto, mudou? Estão fazendo negócio com o povo ou não estão? Estão fazendo um negócio com vocês ou não estão fazendo negócio com vocês? Estão ou não estão? Estão degolando, acabando com o rebanho ou não estão? Simplesmente porque eles usurparam o lugar do cabeça. E para o povo, o cabeça não é mais suficiente. Ser conduzido pelo Espírito de Deus não me traz nenhuma vantagem. Não me traz nenhuma vantagem ser guiado apenas pelo Espírito de Deus no Evangelho da Graça puro e simples. Ajudar os pobres e as viúvas nas suas necessidades, os órfãos. Ajudar o necessitado. Vou ter o que de troca, Wilson? O que é que eu vou ganhar com isso? Eu prefiro esses cabeças aí que me prometem bênçãos materiais. Eu sei que Jesus não falou disso, mas eu prefiro eles que me prometem. E até eu tenho tiro um ano de sucesso. De quem esse sucesso? Quanto esse sucesso vai lhe custar caro, meu amado e minha amada? Hein? Triste. Lamentável. Efésios capítulo 5, 25. Mulheres, sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor. De fato, o marido é a cabeça da sua esposa, assim como Cristo, Salvador do corpo, é a cabeça da igreja. Qual cabeça Cristo é? Universal, Assembleia, Adventista, Cristão no Brasil, Deus é Amor, Poder Mundial da Fé, Casa da Bênção, e assim tantas outras, e outras, e outras. Cristo é a cabeça de qual igreja? Um só rebanho, um só pastor. Ele é o cabeça da igreja, no singular, não das igrejas. Porque só existe uma igreja que é o corpo dele. Você continua negando o cabeça e dizendo, quero um rei. Porque esse rei vai me oprimir e eu estou gostando. Esse rei reina de cima para baixo, me oprime e eu gosto. Eu quero um rei humano, não quero o rei invisível. E que habita em você, não habita não? E olha que naquela época o Espírito de Deus não habitava naquele povo. Hoje o Espírito de Deus habita em cada um de nós, que são nascidos de novo verdadeiramente. E as pessoas querem um cabeça humano. Por ser conduzido por esse cabeça que te leva ao evangelho simples, que não te pede nada em troca, porque ele mesmo deu para ter você, não é o suficiente. Colossenses, capítulo 1, verso 13 em diante.
Deus Pai nos arrancou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado. Nos transferiu. O reino dela aqui. O meu reino não é deste mundo. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados, os pecados remidos. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, anterior a qualquer criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, tanto as celestes como as terrestres, as invisíveis como as visíveis como as invisíveis. Tronos, soberanias, principados e autoridades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e tudo nele subsiste. Ele é também a cabeça do corpo, que é a igreja no singular. Encerro com essa palavra em Marcos, livro histórico de Marcos, capítulo 7, onde Jesus repete as palavras do profeta Isaías na sua época, aquele povo, e que elas ecoam até hoje para o povo. De século em século ela ecoa. Capítulo 7, verso 6. Jesus respondeu: Já Isaías profetizou bem sobre vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não adianta nada eles me prestarem culto, porque ensinam preceitos humanos. Vocês abandonam o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Louvado, engrandecido, seja para todo sempre o nosso Pai, o Deus que está em Cristo Jesus, o cabeça, único cabeça da igreja no singular. Ele é o único cabeça e somente ele deveria nos conduzir. Irmãos, no corpo, um único corpo, com algumas funções para a edificação do corpo. Nada mais é do que irmãos. E devem ajudar nessa edificação. Não explorando, não enganando, não extorquindo. E aqueles que querem viver ou acham que devem viver para o Evangelho, pregando o puro e simples Evangelho da Graça, se você encontra um desse, e esse necessita de algo básico para a sua sobrevivência, ajude ele. Algo básico para a sua sobrevivência. Se encontrar um que prega o Evangelho da Graça, puro e simples, esteja necessitando de algo básico para a sua sobrevivência, porém, Paulo disse, eu trabalhei com as minhas mãos para suprir as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Não é para o cara ficar prostrado e vem a mim, não. Trabalhe. Porque o mesmo Paulo disse, aqueles que não querem trabalhar, também não coma. A palavra é essa. Desperta tu que dormes. Que o Espírito de Deus penetre no teu espírito, abra teu entendimento, claro, se ele achar nessa pessoa o desejo e a busca. Ele vai abrir o seu entendimento. Assim como Lídia estava sentada e abriu o entendimento de Lídia, porque ela dava atenção à palavra do Senhor. Seja como Lídia. Esteja com a mente aberta, desejosa para a verdade do Evangelho puro da graça e depois me diga se o Espírito de Deus não te revelou a verdade nua e crua e você não abriu seu entendimento. Claro,
Você precisa aceitar essa palavra. Não estou falando da minha palavra. Estou falando da palavra que nós acabamos de ler. Do Evangelho puro e simples. Ei, você que está me ouvindo aí. Cabeça é Cristo. Se você está na condição de negá-lo, na prática, se arrependa. Hoje ainda. E volte para apenas o cabeça. Foi dito e decorrido aqui diversas vezes que ele é o cabeça. Mas que a prática é que vai dizer na sua vida e na minha quem é o cabeça. Palavras que ecoam até hoje. Esse povo honra-me com os lábios, mas o entendimento está distante, absurdamente distante de mim. Não adianta, disse Jesus, me prestar cultos com mandamentos de homens. Beijo no coração. Compartilhe esse vídeo para ajudar a chegar a edificar vidas, a alcançar vidas. Dê o seu joinha, aperte no sino para que a plataforma notifique vocês novos vídeos. E, por último, e não menos importante, e de graça, se inscreva no meu canal, dê esse apoio, essa ajuda. Vamos para cima. Beijo no coração, até o próximo.